crianças, a paz do Senhor, um bom dia. Hoje estamos nos encontrando mais uma vez para a aula da EBD. Estamos com a revista nova. A nossa revista deste trimestre é Histórias de Fé e Coragem. E aqui estamos dando bem-vindos a vocês. Que vocês, nesta lição, nós vamos aprender sobre os heróis da Bíblia, sobre as histórias de coragem, as histórias de fé. E vamos agora começar a nossa lição fazendo como sempre vínhamos fazendo, falando com Deus. Vamos orar? Senhor nosso Deus, abençoa a nossa lição, abençoa esta aula, para que nós possamos entender a Tua palavra. Iremos ver, Senhor, um assunto novo. Então, nos dá a direção, o discernimento, o conhecimento, para que possamos aprender melhor a Tua palavra. Crianças, e agora vamos para o título da lição. O título da lição fala sobre alguém muito conhecido de vocês. Se chama Noé. Noé, um pregador ousado. E agora, crianças, vamos repetir o título da lição? Noé, um pregador ousado. Agora vocês vão dizer sozinhos, para que eu possa escutar o que vocês estão dizendo. Vamos dizer? Muito bem, crianças. Noé, um pregador ousado. Vocês agora não vão mais esquecer. E agora nós vamos para a memorização. A memorização, o versículo que está em Romanos, capítulo 6, versículo 23. É um versículo muito conhecido. Vamos lá? Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Romanos, capítulo 6, versículo 23. Vamos repetir para que nós possamos aprender bem direitinho a memorização da nossa lição? Pois o salário do pecado é a morte, mas o presente gratuito de Deus é a vida eterna, que temos em união com Cristo Jesus, o nosso Senhor. Está escrito onde? Romanos, capítulo 6, versículo 23. E agora, crianças, é a hora da nossa história. A história de Noé. Noé, um pregador ousado. Então, vamos para a nossa história. Crianças, nós vamos falar sobre a história de Noé. Noé, ele era um homem que vivia numa cidade há muitos anos. Lá no início, quando Deus criou a terra, não é? Passando alguns anos, apareceu Noé. E Noé era um homem justo, um homem reto, um homem temente ao Senhor. Ele era um homem puro, ele tinha o coração puro e ele obedecia a Deus. Ele era muito obediente ao que o Senhor dizia. E um dia Deus falou com Noé, porque onde Noé morava, os homens eram homens maus, homens perversos, homens desobedientes, homens que criticavam das coisas de Deus. E Deus ficou irado com o povo. Então Deus um dia conversou com Noé. E quando Deus conversou com Noé, ele disse a Noé que ele tinha um plano de salvar aquele povo pecaminoso, aquele povo que tinha o coração cheio de pecado, né? Aquele povo tinha o coração pecaminoso, um povo que era mau, que era terrível e que o Senhor não se agradava porque eles criticavam das coisas de Deus. Então,
Deus, quando falou com Noé, ele disse a Noé que Noé fizesse uma arca. Uma arca. E todo mundo ficou debochando de Noé, porque não havia chuva naquele tempo. E Noé começou a pregar para o povo, que o povo se arrependesse dos seus pecados, porque Deus iria exterminar, iria acabar com a terra, se o povo não se arrependesse. Ia mandar um dilúvio. E o povo nem sabia o que era dilúvio, porque o povo não sabia o que era chuva. Então o povo não acreditava em Noé. Mas Noé continuou firme. Se Deus falou para ele que ia mandar um dilúvio, que era muita água, muita chuva, e ia acabar com a terra, com a humanidade, então Noé acreditou e Noé continuou fazendo. É isso que nós fazemos nos dias de hoje, né? Nós pregamos a palavra de Deus e muitos não acreditam que Jesus vai voltar. Mas você, criança, está aprendendo que Jesus vai voltar. Da mesma forma que ele subiu aos céus, um dia ele vai voltar para nos levar para morar com ele, para morar com Deus, para morar com os anjos, para morar com o Espírito Santo. E é uma cidade diferente, é algo diferente, é algo especial, viu, crianças? E ali Noé fez a arca, e dentro da arca ele colocou toda a qualidade de alimento. Ele colocou os mantimentos ali na arca, os filhos dele carregaram para a arca os mantimentos, né? Em seguida, Deus mandou os animais para que fossem para a arca, porque precisava que cada casal de um animal, o macho e a fêmea, estivessem ali na arca, para que fossem poupados e para que fossem, depois pudessem também encher a terra, né? E ali Noé fez aquela arca, colocou os animais ali dentro, cada um com seu par, e Deus fechou a arca por fora. E quando Deus fechou a arca por fora, Noé ainda permaneceu dentro da arca com os animais, e Noé ficou muito assim angustiado, porque a arca estava fechada, mas não vinha chuva. E o povo ficava debochando de Noé lá fora. Mas, de repente, começou a vir aquela chuva, aquela chuvinha, e foi inundando a terra, e foi cobrindo os vales, cobrindo as montanhas, e o povo viu que Noé tinha razão, viu? Noé estava com a razão. Então, todo mundo clamando, mas Deus tinha fechado a arca por fora, para que Noé não tivesse dó de ninguém. Senão Noé tinha aberto a arca e o povo tinha entrado, e não era esse o plano de Deus. O plano de Deus era fazer com que eles entendessem que Deus tinha falado durante todo aquele tempo da construção da arca. A construção da arca demorou muito tempo, porque a arca ela tinha de tamanho uma faixa de 150 metros. Ela tinha 25 metros de largura e 15 metros de altura. É uma construção muito grande, muito difícil. Mas Noé pregou durante todo esse tempo que estava construindo a arca. E eles ficavam o quê? Noé é doido. Noé está fazendo, mas não vai chover. Que coisa de chuva que nada. E quando veio o dilúvio, olha aí a confusão, né? Mas Deus fechou a porta por fora, para que Noé, como ser humano, não tivesse dó e fizesse o plano que Deus tinha traçado, concluísse. Então, ali dentro da arca, ele e a sua família, né? Ficou ali dentro da arca até o tempo determinado por Deus. E o dilúvio, ele ficou sobre toda a terra, e a arca ficou
navegando ali até que depois de 40 dias e 40 noites, né, as águas começaram a baixar, né? E quando baixou, que chegou em terra seca, Noé fez um altar ao Senhor. Viu, crianças? Da mesma forma, nós quando chegamos na casa de Deus, na nossa igreja, no nosso templo, nós também estamos erguendo um altar ao Senhor, agradecendo ao Senhor as bênçãos. Foi isso que Noé fez quando ergueu aquele altar. Crianças, e sabe o que Deus fez? Pela obediência de Noé, Deus fez um pacto com ele. Deus fez um pacto e disse a Noé que nunca mais acabaria a terra, nem os homens com água. Viu? É por isso que nós estamos aqui, para dizer a vocês que a palavra que nós estamos levando é uma palavra fiel, uma palavra verdadeira. Tenha o seu coração sempre com a chama viva de que a palavra de Deus nós estamos pregando é uma palavra verdadeira, que um dia vai se cumprir. Viu, crianças? Então temos que ter no coração a certeza, a chama viva de que um dia vai ser cumprida em nossas vidas o que Jesus falou para nós, tá bom? Ele vai voltar e vai nos levar para morar nos céus com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo e com todos os seres celestiais, tá bom? Crianças, antes da oração, nós vamos fazer algumas atividades. Nós trouxemos para vocês atividades bem legais que vão estar lá no Facebook, na página do Departamento Infantil da Assembleia de Deus. Então, aqui no link do nosso vídeo vai estar onde vão estar as atividades para vocês imprimirem, tá bom? E para vocês fazerem. E depois, se vocês puderem, coloquem lá as fotos para a gente ver que vocês fizeram, tá bom? Então, eu vou fazer aqui com vocês uma das atividades, que é o barquinho. Já que nós falamos de Noé, então vamos fazer um barquinho de papel, tá? Vocês vão pegar uma folha A4 e vai fazer um barquinho desta forma. Nós vamos dobrar no meio a folha e vamos dobrar as pontas, não as abertas. Do lado fechado, vocês vão fazer assim, tipo um triângulo. Eu sei que muitos de vocês já fizeram, sabem fazer, mas tem alguns que não sabem, né? Ó, vamos dobrar, tá? 2 orelhinhas. Depois nós vamos vir com essa partezinha que tá solta, dobrar também esta partezinha. Vai ficar o quê? Um bonezinho de soldadinho. Mas aí você vai abrir o bonezinho de soldadinho, tá bom? Vamos ajeitar aqui na outra ponta, vamos dobrar e ele vai ficar assim, tá? Agora nós vamos, ó, pegar esta ponta aqui e dobrar pra cá. Pronto, as 2 pontas dobradas, vamos abrir, ó, vai ficar uma pandorga, tá bom? Aí vocês agora vão pegar aqui as 2 pontas e abrir. E fez o barquinho para vocês brincarem em casa, na hora que estiverem no banho, ou na banheira, ou na pia, lá na lavanderia, enche de água e vai brincar com o seu barquinho, tá bom? Essa é uma das atividades. Nós temos lá mais atividades para imprimir e vocês fazerem, vocês responderem, vocês pintarem, colorirem, tá? Então agora nós vamos para o momento do semapinho.
aquele momento em que nós oramos pelos nossos missionários. Hoje nós vamos orar, não só hoje, viu, crianças? Durante toda a semana, nós vamos orar pela família Farias. É a família que está lá em Portugal. O missionário Júlio, a missionária Graciela. Eles estão lá, eles têm um filhinho e nós vamos orar por esta família para que Deus continue operando maravilhas ali através deles naquele lugar. Tá bom? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Senhor, estamos aqui agradecendo esta aula e entregando, Senhor, os teus filhos, o missionário Júlio, a missionária Graciela, Senhor, o seu filhinho, ali em Portugal. Abençoa, dá a eles, Senhor, o sustento, dá a eles, Senhor, a saúde, dá a eles o mantimento, para que eles possam ser, Senhor, abençoados por Ti e para que eles possam abençoar também aqueles a quem eles levam a palavra. Nós Te agradecemos por tudo, por esta aula maravilhosa, em nome de Jesus. Amém. E agora, para encerrar, a vovó Lisa vai cantar com vocês, para que vocês lembrem do assunto da aula, tá bom? Vamos cantar com ela? Preguiça que nem bola dá. O casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada da onça pintada de papo pro ar, e o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tra-la-la-la. A Arca de Noé, eu vou contar como é que é. O elefante, a girafa e o jacaré. A Arca de Noé, eu vou contar como é que era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. Tinha até um porco espinho, cuidado com ele pra não se espedar. Um macaco bem maroto, com tanta preguiça que nem bola dá. Um casal de cada bicho era o maior buchicho dentro da embarcação. A hiena deu risada e o grilo se sentia o canto famoso daquele lugar. Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tra-la-la-la. A Arca de Noé, eu vou contar como é que era um barco gigante, coube até o elefante, a girafa e o jacaré. Eu vou contar, hein? Um casal de patinhos, um casal de elefantões, um cachorro e sua esposa, um casal lindo de girafinhas, um leão e a